Olá, bem-vindos à unidade 02 de Geometria Analítica MA23 do Profmat. Hoje a gente começa a falar de vetores no plano. Eu vou dividir essa unidade em 4 vídeos para eles não ficarem muito compridos. Esse primeiro vídeo a gente vai falar o que é um vetor no plano e ver as operações básicas que já têm algumas aplicações bacanas. Vamos lá. Em primeiro lugar, para definir o que são vetores, eu vou definir o que são segmentos orientados equipolentes. Então aqui tem um segmento orientado a B e vou ter aqui um outro segmento de reto que eu vou chamar de CD e vou orientá-lo de C para D. Eu vou dizer que esses dois segmentos são equipolentes quando as seguintes coisas acontecem. Eles têm que ter o mesmo comprimento, eles têm que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Eu tenho que abrir um caso particular aqui, eu falei mesmo comprimento tudo bem, é uma noção da geometria euclidiana. Agora, direção, eu tenho que abrir uma exceção aqui. Se você pegar o mesmo ponto duas vezes, pegar A e B coincidindo, aí esse segmento não tem exatamente uma direção, né? Bom, então nesse caso específico, eu tenho uma exceçãozinha aqui que eu pus na nota de pé de página. Eu vou dizer que um segmento onde os dois extremos são o mesmo, só é equivalente a um outro segmento desse tipo se os dois extremos do outro também forem o mesmo, tá? Então aqui nesse caso eu também vou dizer que esses dois segmentos degenerados são equivalentes, apesar de não ter uma direção e um sentido explicitamente definidos. Bom, o que é legal da equivalência é que ela é uma relação de equivalência. O que significa isso? Significa que um segmento é sempre equivalente a si mesmo, porque ele tem o mesmo comprimento que si mesmo, mesma direção, mesmo sentido. Se AB é equivalente a CD, CD é equivalente a AB, porque eles têm o mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido. E, enfim, se AB é equivalente a CD e CD é equivalente a F, você tem aqui uma transitividade. AB vai ser equivalente a F também. Essa relação é transitiva. Essas três propriedades definem uma relação de equivalência. E daqui você tem a seguinte vantagem. Vamos para o próximo slide. Você pode falar da classe de segmentos equivalentes entre si. Dado um segmento orientado a B do plano, desenho aqui embaixo, todos esses outros segmentos aqui são equivalentes a B e pelas propriedades da relação de equivalência eles vão ser equivalentes entre si também. Tá? Então isso forma uma grande classe de equivalência. Pensa que esses segmentos orientados todos você pode botar num grande saco. Está aqui um desenho aproximado de um grande saco. Esse é o saco que tem todos os segmentos equivalentes a esse troço. Bom, esse grande saco é o que a gente vai chamar de um vetor. Um vetor é o conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes a um segmento dado. Um vetor. É meio estranho isso, é um pouco abstrato pensar que um vetor é um grande conjunto de vários segmentos orientados, mas essa é a definição formal. Na prática, você vai pensar que o vetor é esse segmento orientado, mentira, é qualquer um deles, tá? Mas você vai pensar que é esse segmento orientado, só que você pode desenhá-lo começando em qualquer lugar, desde que você mantenha comprimento, direção e sentido. Tem o caso particular do vetor nulo, que é quando os dois extremos são o mesmo, ok? Isso significa que, por exemplo, não faz sentido perguntar se um vetor passa por um ponto ou não. Porque um vetor não está desenhado em um lugar específico do plano. Um vetor não é nem um desses segmentos orientados, não. É a classe inteira, é o saco todo. Na prática, repito, a gente vai acabar desenhando um desses segmentos e falar, olha aqui o vetor AB. Mas você sabe que todos os segmentos equivalentes a esse também fazem parte do vetor. Não é difícil mostrar que se os extremos de um segmento orientado são A e B com coordenadas XA, YA e XB, YB, que essa conta aqui, xb menos xa, yb menos ya, dá o mesmo par ordenado de números para qualquer segmento orientado equivalente a AB. Então é natural a gente definir essa conta, xb menos xa, yb menos ya, como sendo as coordenadas do vetor AB. Essa conta não depende do representante que você escolhe naquele saco para representar o seu vetor. Isso causa uma certa confusão, porque a gente está representando um ponto como um par ordenado de coordenadas e um vetor também, né? Então às vezes dá a impressão que ponto e vetor são a mesma coisa. Oficialmente, ponto e vetor não são a mesma coisa, mas é natural você fazer essa identificação da seguinte forma. Está aqui um sistema de eixos coordenados. Está aqui um ponto P, com as coordenadas xp e yp. O vetor que sai da origem e vai até o ponto P, ele tem as mesmíssimas coordenadas xp, yp do ponto P. Então, nesse sentido, é até natural confundir as coordenadas do ponto com as coordenadas do vetor. Agora, cuidado, né? Se um vetor tem coordenadas 3 e 5, isso não quer dizer que os pontos de origem ou de chegada são 3 e 5. Quer dizer que o primeiro ponto sendo AB, o segundo vai ser A mais 3, B mais 5, porque a diferença entre eles é que é o 3, 5 do vetor. Tá, okay? Você agora pode definir algumas operações básicas com vetores que são extremamente úteis em geometria analítica. Por exemplo, dados dois vetores, o1
U2 e V1, V2, já estou escrevendo eles em coordenadas, você vai definir a soma dos dois como simplesmente soma as coordenadas correspondentes e cria um vetor novo. Essa é a definição algébrica de soma de vetores. Ela tem uma interpretação geométrica, que é a seguinte: você pega um vetor AB, você pega um vetor BC, ou seja, quando você pegar o segundo vetor, você desenha ele saindo de onde o primeiro terminou. Se você fizer isso, você sabe que as coordenadas de AB são, muito entre aspas, B menos A. As coordenadas de BC são, muito entre aspas, C menos B. O que eu quero dizer com isso é as coordenadas de B menos as coordenadas de A e as coordenadas de C menos as coordenadas de B, que nem a gente viu ali atrás. Quando você fizer essa conta, as coordenadas de B vão sumir e vão ficar as coordenadas de C menos as coordenadas de A, que, como a gente viu ali atrás, são exatamente as coordenadas do vetor AC. Ou seja, com essa definição algébrica aqui, você ganha essa propriedade, que o vetor AB mais o vetor BC dá como resposta esse vetor AC que completa o triângulo. Cuidado, nessa ordem, tá? Então essa é uma maneira de interpretar geometricamente a soma de dois vetores. É possível fazer ao contrário também, tá? Definir a soma de vetores pela interpretação geométrica e depois demonstrar que vale essa propriedade de você somar as coordenadas, essa propriedade algébrica. Muita gente enxerga a adição de vetores via um paralelogramo. Se você montar um paralelogramo com os pontos ABC, vai ficar mais ou menos assim, você vê que U sendo o vetor que está num lado e V o vetor que está do outro lado do paralelogramo, o vetor U mais V vai ser a diagonal do paralelogramo aqui. Essa é uma operação comum entre vetores, que vai ser bastante útil. Uma segunda operação que também é bastante comum é você pegar um vetor, multiplicar por um escalar, que dá um vetor também. Vamos ver. Então está aqui, um vetor V que eu já coloquei em coordenadas alfa, beta, e um número lambda real qualquer. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Eu vou definir o produto desse número por esse vetor como sendo lambda alfa, vírgula, lambda beta, este par ordenado. Interpretação geométrica disso. Bom, se o lambda for zero, essa conta aqui dá 0, 0, que é o vetor nulo. Se o V for zero, tanto alfa como beta são zero, então essa conta dá 0, 0, que é o vetor nulo de novo. Então se um dos dois for nulo, o número zero para o lambda ou o vetor nulo para o V, então esse vetor novo que eu estou definindo aqui é o vetor nulo. Caso contrário, a interpretação geométrica é a seguinte: dado o vetor V e o número lambda, lambda V vai ser um vetor que tem a mesma direção de V, só que ele é lambda vezes maior. Bom, para ser exato, se o lambda for positivo, ele vai ter o mesmo sentido também e vai ser maior ou menor, dependendo se o lambda é maior do que 1 ou não. Então aqui está um desenho onde o lambda seria, sei lá, aproximadamente igual a 2. Se o lambda for meio, digamos, então você vai ter o mesmo sentido de V, mas um comprimento que é a metade de V. Então aqui está o caso do lambda V quando o lambda é, sei lá, aproximadamente meio. Se o lambda for negativo, você vai ter uma figura parecida com essa. Digamos que o lambda é menos 2. Você vai ter uma figura mais ou menos assim, onde a direção é a mesma do vetor V original, só que o sentido é oposto por causa do sinal negativo. E o comprimento vai ser, bom, não é menos 2 vezes o comprimento de V, é 2 vezes o comprimento de V, por isso que tem esse módulo aqui no meu slide. Tá? De novo, é possível você definir isso geometricamente usando essas três propriedades e depois provar algebricamente que essa é a fórmula, ou vice-versa. Dá para fazer essa demonstração por semelhança de triângulos. Essa definição de multiplicação por escalar é extremamente útil para detectar quando que pontos são colineares ou não. Pelo seguinte, se você me dá aqui dois pontos A e B distintos e me pergunta sobre um terceiro ponto P, se ele é colinear com A e B ou não, é fácil. É só você verificar se o vetor AB é múltiplo ou não do vetor AP. Se eles forem múltiplos, então P está na reta da B. Se eles não forem múltiplos, P não está na reta da B. Vamos ver isso com mais cuidado no próximo slide. Está aqui. Sejam A e P dois pontos distintos. Então, o ponto P pertence à reta que passa pelos pontos A e B se, e somente se, o vetor AP é algum múltiplo do vetor AB, para algum lambda real. A figura é mais ou menos esta. Vamos pensar um pouquinho. Como que o ponto P pode estar nessa reta que passa por A e B? Ora, ele pode estar aqui mais longe de A do que de B, e esse seria o caso onde o lambda seria maior do que 1, sei lá, aqui nessa figura o lambda seria aproximadamente 2. Olha, o vetor AP é o dobro do vetor AB, mais ou menos, nessa figura. Se o lambda for meio, significa que o P está entre A e B. Aliás, se o lambda estiver entre 0 e 1, significa que o P de fato está no segmento AB. Se o lambda for exatamente igual a 1, quer dizer que AP é igual a AB, quer dizer que o P está exatamente em cima do B. É uma possibilidade também. Se o lambda for 0, o P está exatamente em cima do A, porque significaria que AP é o vetor nulo, que P é igual a A.
Se o lambda for negativo, quer dizer que P passou para o outro lado do segmento AB. Se você deixar o lambda percorrer os reais, o ponto P vai percorrer a reta B toda. E se o ponto P estiver fora da reta B, então certamente os vetores AP e AB não são múltiplos um do outro, porque eles não serão paralelos. Então isso aqui vai de fato levar a gente a escrever equações para a reta, equações paramétricas, que a gente vai fazer na próxima unidade. Mas já vamos usar esse fato para resolver um problema que pode parecer à primeira vista difícil. Vamos lá. Está aqui um problema bem bacana. Você tem um triângulo ABC onde A, B e C são dados em coordenadas. Inspirado por aquela ideia de que o ponto médio de um segmento era a média das coordenadas, agora eu tenho 3 pontos, eu vou criar um ponto novo, que eu estou chamando aqui de G, que vai ser a média aritmética de todas as coordenadas de A, B e C. Bom, em primeiro lugar, eu quero mostrar que, sendo M o médio de BC, que A, G e M são colineares. E daí eu vou concluir que G é o baricentro do triângulo ABC. Se você quiser fazer esse exercício sozinho, pausa o vídeo, eu fico aqui te esperando na boa até você terminar. Bom, vamos lá? Vou fazer uma figurinha para entender mais ou menos o que está acontecendo. Aqui está o triângulo ABC, digamos. O sistema de coordenadas eu não posso botar em qualquer lugar agora, porque os pontos já vieram em coordenadas. Isso quer dizer que algum sistema de coordenadas já foi fixado antes de eu chegar e ler esse problema, tá? Então o sistema de coordenadas está em algum lugar aqui, não vai ser terrivelmente importante, mas eu não posso mexer nele, que nem eu fiz no vídeo da aula anterior. Agora, eu sei quem é o médio de BC. A gente já provou que as coordenadas desse ponto médio vão ser xb mais xc sobre 2, vírgula, yb mais yc sobre 2. O ponto G, uma certa dificuldade de achar o ponto G. O ponto G, a princípio, está em algum lugar aqui dentro do triângulo ou fora, não sei. As coordenadas dele eu não vou copiar porque eles estão ali. Para mostrar que A, G e M são colineares, tudo que você tem que fazer é verificar se o vetor AM é múltiplo do vetor AG. Se eles forem múltiplos um do outro, esses 3 pontos são colineares. Vamos fazer a conta. Ora, AM assim, abusando notação, M menos A. Oficialmente está errado, né? Porque você não subtrai pontos, você subtrai vetores. Mas o que eu quero dizer com isso é pegue as coordenadas dos pontos e subtraia. Então vai ficar essa expressão aqui, subtraindo as coordenadas de M menos as coordenadas de A. Agora vamos calcular o vetor AG. Está aqui, peguei as coordenadas do ponto G, que estava definido ali em cima, e subtraí as coordenadas do ponto A. Se você agora fizer uma conta aqui, coloquei no mesmo denominador e cheguei aqui. Dá para fazer algo parecido com o vetor vermelho AM. Fiz aqui em cima, coloquei tudo no mesmo denominador também. Agora olha para os vetores AM e AG. Repara que as coordenadas desse vetor são idênticas às coordenadas desse vetor, exceto pelo denominador. Um está com 2, outro está com 3. Então o que dá para ver aqui é o seguinte, que AG é exatamente 2/3 de AM. Confere, o 2 vai fazer sumir esse denominador 2 aqui, o 3 vai fazer aparecer o denominador 3. Ou seja, eu acabei de provar que AG é um múltiplo de AM e, portanto, AG e M são, de fato, colineares, que era o que a gente queria demonstrar. Mais do que isso, a gente está provando, de fato, que os comprimentos de AG e AM estão na razão 2/3, que é uma outra propriedade do baricentro que a gente poderia utilizar. Bom, da mesma forma que a gente provou aqui que AG e M são colineares, onde M é o médio de BC, se você agora trabalhar com os médios de AC e AB de uma maneira completamente análoga, você vai mostrar também que BG e o ponto médio de AC são colineares e CG e M3 também são colineares. Então G vai ser o baricentro do triângulo ABC, que é a letra B. Então está aqui um problema razoavelmente complicado, foi resolvido rapidamente usando essa noção de colinearidade. E de quebra a gente ganha essa fórmula bacana para o baricentro de um triângulo. Dadas as coordenadas dos pontos A, B e C, é só fazer a média aritmética das coordenadas que você acha as coordenadas do baricentro bem rapidinho. Na próxima aula a gente vai continuar analisando vetores. Eu queria mostrar algumas das propriedades dessas operações que a gente acabou de definir, que são bastante importantes em álgebra linear. Até lá!